Ok, peraí. Podemos? Ok. Pessoal, então eu vou começar a gravação aqui, conforme eu disse, tá? Peço autorização de todos para gravar. Ok, estamos gravando. Então, mais uma vez, né? Boa tarde a todos. Agradecer enormemente a presença da banca, em especial aos membros externos. Então, agradecer a ISE e, em nome da ISE, agradecer a Embrapa pela disponibilização, né? E a ISE tem participado com a gente de algumas discussões a respeito da castanha, apesar de agora ela ter vindo mais próximo e talvez não trabalhar mais com a castanha nos próximos anos aí, ela veio para a Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, mas agradecer, sempre foi muito solícita quando a gente precisou e a gente já trocou algumas ideias sobre a castanha. Agradecer ao Juliano, claro, né? Juliano, professor da UFMT, parceiro de pós-graduação, parceiro de graduação. Então, muito obrigado, Juliano. Também, nós já discutimos bastante coisa sobre castanheira nesses últimos anos. Agradecer, em especial, o Grise, que está aqui comigo. Sem o Grise, sem o pessoal lá em 1990, 95, 96, nós não teríamos esse plantio para ter essa história. Então, agradecer enormemente o Grise por isso e pela disponibilização em participar, mesmo aposentado, mesmo tranquilo lá na casa dele, na beirada da represa. Agradecer a Soraya, claro, né? Soraya, parceira, aqui do lado da sala. Obrigadão, Soraya. E agradecer também a presença dos demais aí que se dispuseram a assistir a defesa do trabalho de tese da Clarissa. Então, a Clarissa foi minha orientada de mestrado e aí seguiu com o doutorado. E no doutorado, a proposta foi trabalhar com estudos sobre a Bertholletia excelsa em ambiente extra-amazônico. Então, trabalhar com a castanha do Pará, a castanha do Brasil, por meio de um plantio que nós temos em Lavras. E com base nisso, ela apresenta hoje a sua tese que vai ser avaliada. Então, Clarissa, passo a palavra para você. Boa sorte. Se alguém tiver algum probleminha aí, qualquer coisa, pode se manifestar, por favor. E, Clarissa, após a sua apresentação, a gente passa para a segunda fase, que seria de arguição dos membros da banca. Okay? Certo. Então, gente, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada à banca. Eu tô ouvindo o eco de alguém. Passou. Muito obrigada ao professor Lucas por ter me orientado e ter me ajudado nisso. A banca, o Grise, a Soraya, o Juliano e a Izzy. O pessoal que está aí assistindo também. Hoje eu vim defender a minha tese de doutorado, que são os estudos sobre a castanheira do Brasil, a Bertholletia excelsa, em ambiente extra-amazônico. Eu dividi a apresentação numa introdução, quais são os objetivos do trabalho, vou apresentar a área de estudo e os 2 artigos que fizemos com esse trabalho, que um apresenta a fenologia da castanheira do Brasil neste ambiente extra-amazônico, e eu vou explicar mais o que significa, e o artigo 2, que é o primeiro registro de polinizadores da castanheira do Brasil fora da Amazônia, nesse ecótone Cerrado Mata Atlântica. Então, a castanheira do Brasil, a Bertholletia excelsa, ela é uma lecitidácea, ela é uma árvore grande, ela pode chegar a 50 metros de altura, a sua copa pode chegar a 40 metros de envergadura,
Ela tem essa folha característica com a nervação bronquindródroma, ela tem esse fruto que é denominado pixídeo, que tem essas sementes que são as castanhas, que elas na verdade são amêndoas. E o fruto ele é dito indeiscente, porque ele não se abre, e ele é funcional porque ele precisa de uma ajuda externa para poder ser liberada as sementes. Ela é uma espécie nativa da região amazônica. Aqui no mapa a gente pode ver que a distribuição, os pontos verdes, são onde são encontradas espécies de forma natural. Então, ela é de climas quentes e úmidos, de terras baixas também. A sua madeira, ela tem o potencial de exploração, porém aqui no Brasil, ela é uma espécie imune de corte, segundo uma lei de 2006, e em florestas naturais primitivas ou regeneradas. E ela é classificada como vulnerável, tanto por órgãos internacionais quanto o órgão nacional aqui no Brasil. Vulnerável quer dizer que nas análises ali das pesquisas é que ela tem um risco, mas não está no risco de ser extinta tão cedo, mas ela também está com uma certa ameaça, devido a vários fatores como ameaça de hábitat, ameaça de desmatamento e outros tipos de mudanças. E com essa legislação acontece que há um certo isolamento de indivíduos e isso afeta as relações ecológicas da castanheira. Alguns autores relatam uma certa expressão, o cemitério de castanheiras, que acabam que, como a castanheira ela é imune de corte, alguns produtores acabam cortando as árvores que são passíveis de corte, essas castanheiras ficam lá na floresta, como são árvores muito altas, árvores que precisam de mais árvores em volta para se sustentar, elas acabam morrendo, não se reproduzindo, não tem suporte aos polinizadores, porque como é uma árvore alta, elas são distantes entre si, então acaba que esse fluxo de genes, a distribuição de pólen, ela fica afetada. Isso vai acabar causando um problema para a fauna, para a dispersão, porque além de não ter alimento para essa fauna, não vai ter a renovação dessa população de castanheiras, e também a perda monetária às populações que dependem da coleta, do extrativismo da castanha do Brasil para sobreviver. Isso mostra, de certa forma, uma ineficácia da lei, e seria interessante uma revisão das leis e das políticas públicas, além da conscientização dos proprietários e das comunidades da região. A exploração da castanheira, ela é dita sustentável porque ela tem um baixo impacto ambiental, ela é praticamente uma coleta dos frutos caídos no chão da floresta. A castanheira, o fruto cai e ele só está viável para ser consumido depois que ele cai. Não adianta cortar o fruto lá da árvore porque ele não vai estar nem com a semente pronta para germinar e nem com o alimento da castanha de uma forma satisfatória. Então, ele cumpre uma função socioeconômica, tanto para as comunidades da região, quanto para quem vive desse comércio de produtos. Essa castanha ela é muito apreciada por vários teores de nutrientes, em destaque o selênio. O teor do selênio na amêndoa, ele varia de acordo com o teor presente no solo e alguns outros fatores locais, conforme já mostraram alguns estudos. Em 2018, a produção brasileira foi de 34 mil toneladas, e foram gerados 130 milhões de reais pagos aos produtores. Então, vamos entrar aqui o que é fenologia, para entender como é que funciona todo esse processo. Fenologia é a observação das fases de crescimento e desenvolvimento das plantas, tanto reprodutivo quanto vegetativo, que são as fenofases, através de caracteres morfológicos. A gente percebe como a planta está se desenvolvendo através desses caracteres. E isso ele se relaciona com o clima e outras mudanças ambientais. E é muito importante você saber o que é a fenologia, como funciona a fenologia de uma planta, para você tomar decisões, tanto para práticas de manejo, quanto para planejar a produção em si. Também o estudo da fenologia prevê impactos do aquecimento global e também, no passado, reconstruir dados de clima de uma região. Então, na castanheira, ela tem algumas fenofases marcantes, que são a emissão de folhas novas. A castanheira ela tem a característica das folhas novas
tem essa coloração castanha, porque para questão de proteção solar, para o pigmento acastanhado, dá uma proteção solar para essas folhas novas. Tem a emissão de gemas florais, que ocorre logo após essas folhas novas aparecerem. A floração em si, que geralmente ela ocorre mesmo com o fruto produzindo, porque dependendo do local e da planta. Na Amazônia, a floração ocorre nos meses de menor precipitação. Em média, ela dura 50 dias. Logo após a floração, há a formação de frutos. Na região da Amazônia, ela dura entre 10 a 26 meses. Logo após a formação, os frutos são dispersos, então eles caem no solo. E na região amazônica, os frutos caem nos meses de maior precipitação. Na castanheira, essas fenofases, elas são sincrônicas, então ela tem uma certa sincronia naquela população, e elas ocorrem anualmente. Dentro da Amazônia, como é um bioma muito grande, elas variam. Elas começam, cada região, ela vai ocorrendo essas mesmas fenofases, mas não simultaneamente, ela tem uma certa sequência. E como eu já falei, é muito importante para a coleta do fruto e as atividades de manejo, extrativismo ou de plantios. Também estudamos a polinização, que a polinização ela é definida como a transferência do grão de pólen para o estigma da flor até atingir o óvulo, e essa polinização ela resulta em frutos e sementes. A fecundação cruzada, que ela necessita de mais de um indivíduo para poder ter esse sucesso, e algumas espécies são autopolinizadoras, que pode ser na mesma flor ou não. A polinização, ela é um serviço ecossistêmico, então ela é importante para a reprodução das espécies, para a manutenção da variabilidade genética e também para a produção de alimentos, que é onde ela é mais sentida se não ocorrer a polinização. Ela pode ocorrer por meios abióticos, né, com o vento e a água, e por meios bióticos. Então, eu destaque aqui para os animais, porque quando a planta ela é polinizada por animais, ela acaba que desenvolve mecanismos de atração e recompensa, como odores, néctar, óleo, pólen, cores, para poder chamar esses animais. E isso é considerado uma relação ecológica, uma relação mutualística. E algumas espécies de planta com algumas espécies de animais, elas coevoluíram. Então, se acontecer alguma coisa com aquela planta, aquele animal ele vai ter algum efeito deletério. E também pode ser vice-versa. Se acontecer alguma coisa com aquele animal que poliniza tal planta, a planta pode ser que não tenha o sucesso na polinização. O principal grupo polinizador são os insetos, em destaque as abelhas. A maioria das espécies que a gente se alimenta aqui no Brasil, elas são polinizadas por abelhas, a dependência é muito alta. Mais de 90%. Nesse estudo aqui dessa sociedade de polinização, eles chegaram na conclusão que das 191 espécies estudadas, 92% delas são polinizadas por insetos. Na castanheira do Brasil, como é que ocorre a polinização? A polinização da castanheira ela é cruzada, então ela precisa muito de agentes polinizadores. Ela é autoincompatível, então naquela árvore enorme, as flores delas não vão se cruzar. Então precisa de um outro indivíduo para poder polinizar e gerar o fruto que é a castanha. O estudo chegou numa conclusão que o valor desse serviço ecossistêmico está na faixa de 75 milhões de reais. Então, se não há polinização, não há produto, então esse é o valor que as abelhas, os polinizadores da castanha prestam a essa espécie. E no caso específico da castanheira, tem que ser polinizadores robustos. Então, alguns gêneros foram identificados já na região amazônica, como Bombus, Centris, Stylocopa, Epicharis e Olaema. Porque a flor da castanheira, ela tem essa estrutura, esse capuz, essa parte do meio que recobre o nectário, recobre toda a estrutura reprodutiva da flor. Então, tem que ser um inseto de certa forma grande e com uma certa força para poder levantar essa estrutura. Aqui não mostrou, mas para poder realmente pegar o pólen e chegar na outra flor da outra árvore e polinizar.
Então, como eu falei anteriormente, a fragmentação da paisagem vai afetar esses polinizadores. Por quê? Porque essas árvores em volta das castanheiras em regiões naturais, elas são abrigos e acesso às árvores altas e distantes. E essas abelhas, elas são de difícil manejo, porque elas não são abelhas de colmeia, elas são abelhas de hábitos mais solitários, elas nidificam em ninhos, elas não fazem colmeia. Então, o manejo delas é um pouco mais específico, não é simplesmente colocar, como em algumas outras espécies, colocam lá a caixa para a colmeia vir, são outros tipos de técnicas para poder atrair esse tipo de polinizador para uma área que é polinizada por uma espécie que é polinizada por esse tipo de abelha. Então, com isso, o nosso objetivo desse trabalho foi estudar como são os mecanismos de reprodução da castanheira do Brasil nesse ambiente extra-amazônico, especificamente identificar quem são esses polinizadores e quem visita as flores, né, as visitantes florais, e estudar a fenologia da castanheira, como funcionam essas fases. A área de estudo, ela é aqui no sul de Minas Gerais, dentro da Universidade Federal de Lavras. É uma área de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, aqui circulada, ela é dentro da UFLA, ela fica numa área, de certa forma, não tão urbanizada, mas também não é um ambiente natural, ela é um ambiente, poderia dizer que seria uma ecótone, cidade-campo, não sei, mas ela é um lugar interessante. Aqui uma foto de cima, pode ver que ela está circundada por plantação de eucalipto, no fundo tem angico, tem cafezal, para cá do outro lado tem os prédios de aula, então ela está num ambiente também diferente. Por cima, é uma área relativamente não é grande, é uma área pequena, uma área experimental, né? A latitude é 21 graus e 14 minutos sul, longitude 45 graus oeste e altitude 931 metros ao nível do mar, aqui em Lavras, Minas Gerais, que é sul de Minas Gerais. A paisagem é uma zona de transição, não ecótone. E o clima aqui, ele é CWA, segundo o Köppen, que é temperado chuvoso. O inverno é seco e verão chuvoso, é um clima subtropical. A temperatura média do mês mais quente é maior que 22 graus. Chove até 1.460 milímetros em média, e a temperatura média anual é de 20 graus, 20,4 graus Celsius. Esse plantio ele foi realizado em 1996, com 96 plantas, com espaço das plantas de 9 metros quadrados. Foi um plantio com mudas produzidas a partir de sementes vindas de da região norte do Mato Grosso, que é uma área de ocorrência natural da espécie, e atualmente temos 78 árvores remanescentes. A primeira frutificação ela foi verificada aos 20 anos. No ano de 2021, 12 floresceram, e nota-se que foram as mais altas e com as copas maiores. E este estudo ele foi realizado entre setembro de 2018 a setembro de 2021. Com isso, o primeiro estudo é o da fenologia da castanheira do Brasil nesse ambiente extra-amazônico, com ecótone Cerrado Mata Atlântica. O objetivo foi estudar o padrão fenológico do plantio localizado nesta área, que é o ecótone, que ele é bem distante da região amazônica. Então, como ele foi feito? Foi feita a observação quinzenal dos indivíduos arbóreos, por 36 meses. Foram utilizados binóculos, máquina fotográfica e um VANT, um drone, um veículo aéreo não tripulado, para fazer algumas imagens nas tomadas aéreas. Dependendo o drone, o VANT, ele tinha especificações que não permitiam um voo em dia de vento, em dia de chuva, então ele não foi quinzenal, às vezes ia no dia seguinte, na semana seguinte, dependendo das condições. As fenofases observadas foram o brotamento, a floração, a frutificação, a queda de folhas. E a gente anotou se havia ou não esse evento fenológico. Os dados climáticos, eles foram obtidos no Departamento de Fitopatologia, numa estação automática que ficava atrás desse plantio de castanheira, com dados também da Estação Climatológica Principal de Lavras, que ela é vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia,
E também o banco de dados da Agência Nacional de Águas. Por quê? Porque algumas planilhas, principalmente essa do INMET, ela teve alguns buracos devido a alguns fatores da estação. Então, para ter os dados de forma mais completa possível, eu peguei dados também dessa estação automática do Departamento de Fitopatologia e conferi também com os dados da Agência Nacional das Águas. A estação automática e essa climatológica principal, elas ficam dentro da UFLA, e da Agência Nacional de Águas, se eu não me engano, ela fica na usina hidrelétrica aqui da cidade. Então, para conferir os dados. A análise de dados foi feita por tabelas e gráficos no Excel, e a análise de regressão logística simples e os testes de normalidade foram feitos no R. Então, como resultado, o que a gente chegou a ver? Que houve essa oscilação na temperatura. Eu vou precisar olhar aqui, porque eu não lembro de cor. O mês mais chuvoso foi fevereiro de 2020. Os meses com menores índices, que acabou não chovendo, foi julho de 2020 e julho e agosto de 2021, que não houve chuva. A média de chuva mensal foi 95,6 milímetros e anual 1.147. Isso já vai de encontro com as médias das normais climatológicas, que as normais climatológicas para a região são de 121,8 milímetros por mês e 1.461 milímetros por ano. A média de temperatura foi de 20,37 graus. Janeiro de 2009 foi o mês mais quente, com a média de 24,84, e julho de 2021 o mês mais frio, a média foi de 15,65. Temperatura máxima registrada foi de 37,3 graus Celsius em outubro de 2020 e a mínima 3,08 graus em julho de 2021. Estava escrito aqui. Nenhuma dessas variáveis ela apresenta uma normalidade segundo os testes realizados. O único evento que teve uma relação foi o brotamento foliar, que teve uma relação com a temperatura média. Quando a temperatura média deu uma subida, as folhas tiveram aquele sinal para poder brotar. As fases observadas ocorreram em todos os anos, então isso configura um padrão fenológico anual, assim como é observado em trabalhos na área de origem. A emissão de brotos foliares, então, ela teve início em meados de setembro e outubro, e logo após ocorreu a formação de brotos florais. Já é uma época diferente da região de ocorrência natural da espécie, e ela tem uma relação com a temperatura média. Então, aqui os gráficos, ela ocorreu entre setembro e outubro, até novembro mais ou menos, e aqui o gráfico de acordo com a precipitação e aqui com a temperatura. A queda foliar, não houve uma queda significativa, então a gente pode chamar que essa espécie ela tem o hábito sempre verde, assim como na região de ocorrência. É um contraste com a vegetação local aqui desse ecótone, porque a floresta estacional decidual ela há uma queda parcial de folhas da vegetação nos meses mais frios e secos. A floração ela teve o pico entre janeiro e abril, que aqui é uma época de maior precipitação, só que na região de origem, essa floração ela ocorre numa época de menor precipitação, que é dezembro a maio. Chega a fazer a cruzamento aqui da mesma época, porém a duração da formação de fruta é diferente. Então, aqui a ocorrência de floração em relação à precipitação mensal, a ocorrência da floração em relação à temperatura e os frutos. A dispersão o pico foi entre setembro e outubro, que é uma época que não tem relatos de frutificação intensa na região amazônica. E o período da percepção entre frutos novos após a floração e a queda são de 16 meses. Na região de origem,
dura de 10 a 26 meses. Isso depende muito da área, de algumas outras condições. E aqui está o gráfico da dispersão de frutos em relação à temperatura, não, à precipitação. E aqui a temperatura. Com isso, com esses dados que a gente obteve, eles configuram uma oportunidade para a silvicultura da castanha do Brasil na região em que se realizou o estudo, porque a época de dispersão ela diverge das que ocorrem na região de origem. Então, isso pode oferecer frutos de castanha ao longo do ano e uma produção descentralizada, que pode levar a uma otimização da logística da castanheira. Não precisa de ver uma castanha de tão longe, pode ter uma castanha produzida um pouco mais perto de alguns centros consumidores, pode contribuir para o preço, ficar num preço estável, num preço menor, um preço mais justo, tanto para o produtor quanto para o consumidor. Então, a conclusão desse artigo foi que há brotamento e floração de modo anual, há brotamento e queda ocorrendo em forma conjunta. Então, enquanto está nascendo folha, enquanto está desenvolvendo flor, tem fruto, então as fases ocorrem de forma conjunta. Isso configura também uma característica do comportamento semiverde. A frutificação também apresentou um comportamento anual, todo ano há queda de frutos, mesmo com a média de 16 meses entre a observação de frutos novos e o início do período de dispersão. A dispersão de frutos em épocas distintas, ela configura essa oportunidade que eu já falei anteriormente, que pode gerar renda a produtores em outras partes do país. E o artigo 2. O artigo 2 ele vai falar sobre esse registro dos polinizadores da castanheira neste plantio. Então, nosso objetivo foi registrar e identificar o potencial polinizador da castanha do Brasil em uma área no Sudeste e um ecótono em Cerrado Mata Atlântica. Como é que foi realizado esse trabalho? Foi com a observação e coleta dos visitantes florais no início de 2020, com uma plataforma de 18 metros de altura ao nível do dossel, que foi um andaime, com binóculos e máquina fotográfica. Então, essa foi a estrutura bem no meio das árvores, de forma que ficasse realmente com uma visão boa para poder verificar como estavam as flores, quem estavam visitando. Então, em dias, na época de floração, a equipe subia e ficava fazendo observação e, se possível, a coleta. A captura foi com rede entomológica. Os insetos capturados, eles foram armazenados em álcool 70% em relação ao volume, e a montagem foi realizada com alfinetes entomológicos. A identificação ela foi realizada por vários profissionais do Departamento de Entomologia da UFLA e do Laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática de Insetos, Bioses, do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, com auxílio de chaves taxonômicas e as imagens obtidas também. Então, os resultados dessa identificação foram que 6 espécies de insetos da ordem Menoptera, as abelhas foram as potenciais polinizadoras da família Apidae, e foram também localizados visitantes florais, que devido ao tamanho do corpo e o comportamento de forrageamento, e também da morfologia floral, porque eles são pequenos, eles não são polinizadores, eles foram classificados como visitantes florais. Então, aqui está a lista. Então, foi Centris lutea, Eulema nigrita, Eulema cingulata, Euglossa cordata, Trigona e Crematogaster. Essas 3 primeiras foram consideradas potenciais polinizadoras. Centris lutea, ela foi visualizada fazendo a polinização e também foi fotografada. A Eulema nigrita, ela foi visualizada e capturada. A Eulema cingulata, ela foi vista sobrevoando e pousando em flores. Ela não foi vista entrando dentro da flor, mas ela é considerada pelo seu porte. E ela foi capturada também. A Euglossa cordata, ela foi visualizada
e capturada. Trigona, que é uma abelha meliponine, que é uma abelha sem ferrão, ela foi visualizada ali na região das flores e foi fotografada. E essa formiga Crematogaster, ela também foi visualizada e fotografada. Então, essa é a Centris lutea. Aqui tem o registro dela pousando na flor, fazendo a entrada, fazendo lá a alimentação dela, coletando o néctar que ela necessita. E depois tem o relato dela saindo da flor. Isso foi registrado. Aí esses foram os insetos que foram visualizados e capturados. As duas primeiras imagens são da Elema negrita. A C, que é essa abelha mais verde, é o glossa. D, Crematogaster, que é a formiga. E E é a abelha sem ferrão, a Trigona spinipes, que são visitantes florais. Então, o que a gente chega para discutir? Centris lutea, que é uma abelha grande, ela pertence ao grupo das abelhas coletoras de óleo. O gênero dela, o Centris, ele possui uma grande diversidade de espécies aqui no Brasil e uma ampla distribuição geográfica. E ela tem a característica que ela nidifica em madeira, solo, cupins e entre outros substratos. E ela é polinizadora de várias espécies florestais e frutíferas. Eulema, que são também abelhas de grande porte. Aqui eu consegui uma imagem dela, que ela também poliniza a castanheira do Brasil na região de origem. Ela tem distribuição da Costa Rica ao Rio Grande do Sul e ela tem uma presença considerável no Cerrado. E ela também é polinizadora de várias espécies florestais e agrícolas, como o maracujá. Teve um gênero que é muito dito que ele é abundante e frequente aqui na região, também como em vários estudos de polinização. Ele já foi registrado como polinizador da castanheira na região de origem, mas ele não foi registrado nesse estudo. Então, o que a gente pode fazer com esses dados? A gente pode planejar estratégias de atração de abelhas polinizadoras, que a nidificação artificial ela atrai essas abelhas maiores, as Centris polinizadoras. Há vários produtores que fazem esse tipo eles chamam de hotel de insetos, para chamar polinizador, que daí eles fazem o ninho ali e ficam na área promovendo o serviço ecológico da polinização. Também é muito importante preservar os fragmentos de vegetação para poder ter esse caminho para as abelhas chegarem no destino que é polinizar lá a castanheira que é alta. Também é interessante plantar outras espécies polinizadas pelos mesmos insetos para incentivar a presença dela em todo o ano, então ela se ficar ali mesmo. E como exemplo, a acerola e o maracujá, que elas são também polinizadas pela Centris e também pela Eulema. A Euglossa cordata, Trigona, Crematogaster, que é a formiga, elas não polinizam, mas ela consegue obter seu alimento. Então, além de fornecer fruto, fornecer todo o serviço ecológico da castanheira, ela também fornece alimento a outras espécies. Então, é importante ter esses insetos também na área, né? Porque eles têm outras funções dentro de um ecossistema. E por que é importante saber esses polinizadores, saber esses dados do nosso trabalho? Porque plantar castanheira do Brasil fora, né? É importante zonear essa importância ecológica, zonear essas áreas com possibilidade de cultivo, ver se tem polinizadores, ver se as condições edafoclimáticas são satisfatórias para o desenvolvimento da castanheira. De forma econômica, a comercialização da castanha, que é um produto de alto valor agregado, que vai gerar uma renda. É interessante saber isso pelo conhecimento da espécie, como é que ela se reproduz, que possibilita vários projetos, inclusive projetos agroflorestais. E socialmente, nesses projetos a longo prazo, eles vão gerar renda, aprimorar a relação homem-terra, distribuir o trabalho ao longo do ano, principalmente se for um sistema agroflorestal, e contribuir muito para a segurança alimentar da população. Plantios de larga escala, eles vão melhorar essa logística do produto, né? Porque
vai ter mais disponibilidade, eles vão andar menos, então vai ter o custo de produção vai ser menor, vai otimizar esse preço, e isso é muito interessante. As perspectivas desse trabalho, eles vão englobar o planejamento da adaptação da castanha nessas áreas distantes, e também é interessante mais estudos para desenvolver estratégias para atrair esses polinizadores para essas áreas de cultivo. Então, como conclusão desse artigo da polinização, as abelhas Centrilutea, Eulema nigrita e Eulema cingulata, elas foram registradas pela primeira vez como polinizadoras da castanha do Brasil, nessa região, que é um ecótone entre os hotspots, Cerrado e Mata Atlântica. Então, gente, muito obrigada. Foi um trabalho que lhe foi feito a muitas mãos, muitas mesmo, uma equipe muito grande. Queria agradecer a equipe do laboratório, do LACERF, de Laboratório de Silvicultura e Restauração Florestal. Pessoal, eu não ia subir naquele andaime, tá, gente? Eu não ia ter condições. O meu orientador, porque eu quase desisti. O pessoal que colaborou dentro e fora do departamento, pessoal até de outra universidade, pessoal, os meus amigos que eu pedi ajuda, tipo, vem cá, me ajuda a traduzir esse pedaço. É que não me deixou desistir, a psicóloga da UFLA, porque ela me segurou bastante. Os meus amigos, tanto os presenciais quanto os meus web amigos, né? Porque a gente fez muito web amigo nesse tempo de pandemia, a gente ficou trancado em casa. E que acompanhou, que teve muita gente que acompanhou as minhas transmissões ao vivo de estudando. Eu botei uma câmera aqui e comecei a estudar ao vivo para me forçar a não desconcentrar. Então, tem muita gente que fez parte dessa jornada de 4 anos que foi difícil, mas saiu. Então, muito obrigada. Deixa eu voltar aqui, gente. Que horas você vai finalizar a apresentação? Vou.